Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, disse Jesus, será arrancada. Dando esta resposta aos discípulos que lhe diziam estarem os fariseus escandalizados, o pensamento de Jesus abrangia aquele momento e o futuro. Com relação àquela época, havia nas suas palavras alusão às doutrinas e mandamentos humanos que a era hebraica produzira e que alteraram, desnaturaram, falsearam a lei divina do amor a Deus e ao próximo, lei que no Decálogo fora por intermédio de Moisés revelada aos hebreus e que lhes traçara a via da moral, do dever, do progresso. Com relação ao futuro, havia naquelas palavras uma alusão às doutrinas e mandamentos que o Mestre, com a presciência que tinha das fases e das condições do progresso humano, sabia que os homens viriam a promulgar, alterando, desnaturando, falseando a lei de amor, a moral sublime que os seus ensinamentos e exemplos revelavam e se resumiam nestes 2 mandamentos, que ele não prescreveu para os limites acanhados de uma nacionalidade, mas para todos os homens da terra, dizendo que toda a lei e os profetas se acham neles encerrados. Amai-vos uns aos outros. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmos. Procedei sempre com os outros como quereríeis que procedessem convosco. Quer isto dizer, não façais nunca aos outros nem material, nem moral, nem intelectualmente, quer nas relações sociais, quer nas de família, quer no trato íntimo, seja por palavras, seja por atos, o que não quereríeis que vos fizessem. Do mesmo modo, fazei aos outros todo o bem que desejaríeis vos fizessem, se na posição deles estivesseis. Aludia ainda Jesus às doutrinas e mandamentos humanos que viriam alterar, desnaturar, falsear o culto todo espiritual que ele viera instituir na terra. Culto interior da alma, consistindo na pureza do coração, na retidão da consciência e na prática das boas obras, tendo por símbolo divino e único a justiça, o amor, a fraternidade, a liberdade e a igualdade perante Deus e perante os homens, a unidade e a solidariedade humanas entre todos, judeus e gentios. Aludia também às doutrinas e mandamentos que os homens estabeleceriam como fruto de suas interpretações e que alterariam, deturpariam, falseariam o sentido da revelação, que sob o véu da letra fora dada de sua origem, e o sentido igualmente velado pela letra, das palavras que ele pronunciara, originando-se de tais interpretações os preceitos materiais, disciplinares que ainda hoje se observam, e os dogmas, outros tantos mandamentos de instituição humana, os quais, como aqueles preceitos, serão arrancados, pois são plantas que o Pai Celestial não plantou. Contudo, nada disso vos deve merecer censura. Tinha que ser assim, por efeito do livre-arbítrio do homem e dos esforços e lutas do pensamento, de acordo com os preconceitos, as tradições e o estado das inteligências. Tais tinham que ser as condições e as fases do progresso humano.
Assim como a era hebraica preparou o advento da era cristã, também esta, sob o império e o véu da letra, preparou o advento da era nova do cristianismo do Cristo, da era espírita. O reinado da letra preparou o reinado do espírito, ainda para vós futuro, que se inicia com a nova revelação, com a revelação da revelação. Sim, toda a planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Estais pelo Mestre prevenidos de que, seja qual for o motivo que daí tirem os fariseus de hoje para se escandalizarem, tudo que não provier da fonte pura será rejeitado, a fim de que o homem recomece a sua trajetória e avance guiado pela fé, pela esperança e pelo amor. Em nome de Jesus, e repetindo-lhe as palavras, nós vos dizemos: que os que têm ouvidos de ouvir, ouçam, porquanto chegaram os tempos de se cumprirem estas palavras. A letra mata, o Espírito vivifica. O Espírito da verdade vem começar e levar por diante aquela obra de luz, de progresso, de regeneração. Vem destruir as doutrinas humanas, os mandamentos humanos e reconduzir os homens ao cristianismo do Cristo. Vem recordar-lhes, explicando-o e desenvolvendo-o em espírito e em verdade, tudo o que Jesus disse. Vem ensinar-lhes toda a verdade progressivamente, na medida do que puderem ir suportando. Vem encaminhá-los para a unificação das crenças, e não está longe o tempo em que as diversas opiniões se congregarão ao derredor de uma só verdade. Esta, Deus uno, único e indivisível, Criador e incriado de tudo que é. Jesus, puramente Espírito, Espírito puro e perfeito, protetor e governador da terra e da humanidade terrena. E os Espíritos do Senhor, Espíritos purificados, submetidos ao suave e bem-amado poder do nosso chefe, recebendo dele as ordens do Pai comum e servindo de instrumentos da vossa regeneração e da vossa felicidade. É o que a palavra evangélica sob o véu da letra designa por Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito da verdade vem reconduzir os homens à compreensão e à prática em espírito e em verdade da lei divina, tal como Jesus a revelou. Vem assim reconduzi-los à prática da justiça, do amor e da caridade, e conseguintemente à liberdade de pensamento e de ação, origem e meio de todos os progressos, à prática da igualdade perante Deus e perante os homens, pela observação de recíproca tolerância, pela simplicidade de coração, pela humildade de espírito, pelo desinteresse, pela renúncia de si mesmo, pelo devotamento, virtudes que trazem consigo a predominância do espírito sobre a matéria, a afabilidade e a benevolência de todos para com todos, a severidade de cada um para consigo e a indulgência para com os outros. O Espírito da verdade vem induzir os homens a deixarem de adorar o Pai no alto do monte ou em Jerusalém. Vem torná-los de mais em mais abstração feita dos cultos exteriores que ainda os separam e dividem, os adoradores que o Pai quer ter, seus verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos,
Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin.